Olá, irmãos, estamos iniciando a nossa videoaula de número 32. O tema de hoje é o estado do homem depois da morte e a ressurreição dos mortos. Se o irmão aí pensar que o estado do homem após a morte é cemitério ou necrotério, acertou, mas na verdade nós não vamos falar disso não, brincadeiras à parte. Nós vamos falar da questão espiritual, a ressurreição dos santos. E para isso, nós vamos ao nosso texto base da lição, que está lá em João, lá no seu capítulo 5, versículos de 26 a 29. Antes, porém, duas perguntas aí que podemos deixar aí para responder, né? O que acontece com as pessoas imediatamente após a morte? Para onde vai? Aonde fica? Como será a ressurreição? Essas questões para pessoas não cristãs, pessoas do mundo, é difícil, ficam preocupadíssimos. Para onde eu vou? A cosmovisão cristã nos dá uma demonstração de que Deus criou o universo, Deus governa o universo, Jesus Cristo veio para nos salvar e a nossa vida será um dia nos céus com o Senhor. Essa é a nossa cosmovisão. Mas para o não cristão não é bem isso. O que diz lá no texto em João 5, no seu capítulo 26 a 29, versículos 26 a 29. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Nós podemos já entender aqui que a autoridade de Deus deu para Jesus Cristo para julgar todos, vivos e mortos, porque na vida de Jesus, no retorno, na sua vinda, muitos ainda estarão vivos, mas ele vai ressuscitar os mortos e todos serão julgados. Uns para a vida, os que tiverem feito bem, andaram corretamente, os que creem em Cristo Jesus como Salvador, como diz a sua palavra, esses para a vida eterna. E aqueles que não crerem, tiverem praticado o mal, esses para a ressurreição e para o juízo, a condenação eterna. São dois caminhos, céu e inferno, não tem caminho intermediário, não tem meio termo. Nesse estudo de hoje, nós vamos aprender na verdade 3 pontos. Os corpos das pessoas após a morte, como eu já disse, como fica, para onde vai. A condição das almas após a morte, uma coisa é corpo, outra coisa é alma. E a ressurreição dos mortos. Primeiro, os corpos das pessoas após a morte voltam para o pó. Está lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 1º, diz assim, olha: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção, e vê a sua destruição, um corpo corrupto. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, a alma não fica dormindo não, muitos acham que fica, não fica, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses 2 lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar, ou seja, não existe um lugar intermediário para as almas. Isso é importante sabermos que aquele que não crê em Cristo Jesus como seu Salvador, morreu, já vai para o inferno. Haverá sim depois o julgamento final, mas ele já está condenado ao inferno e já vai, assim como a alma do cristão, já vai imediatamente para o céu, nos braços do Senhor. Bom, vamos lá. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do rosto comerás
o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós vamos trabalhar, nós temos que trabalhar para nos sustentar aqui na terra, embora Deus comandando tudo, mas até o dia da nossa morte. A nossa morte aqui na terra está contada, nossos dias aqui na terra. E quando morremos, nós vamos retornar para o pó de onde nós fomos formados. Se nós formos lá em Gênesis, voltarmos lá, na formação do homem, Deus formou o homem do pó da terra, deu sopro de vida nas suas narinas, nos formou do pó. E no pó nós vamos retornar. Ainda lá em Eclesiastes, no seu capítulo 12, versículo 7, fala assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Deus nos formou do pó da terra, primeiro o homem Adão, e nos concedeu o Espírito. O corpo volta para a terra, o Espírito volta para Deus. Atos 13, 36 e 37. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, Davi, que era chamado amigo de Deus, ele morreu e foi enterrado junto com seus pais. O seu corpo viu a corrupção, o seu corpo ser deteriorado, desfalecido. Porém, a quem Deus ressuscita não vê a corrupção. Olha só, nosso corpo não fica lá eternamente. Por isso é importante a pregação do Evangelho, levar as boas novas às pessoas, pregar a salvação em Cristo Jesus. E o que é a salvação? É a vida eterna. Todo mundo briga por uma vida aqui na terra e querem melhorar, querem viver mais anos, querem fazer plásticas para parecerem jovens, exercícios físicos, cuidam muito do corpo, não está errado não, em muitos aspectos. Mas a nossa vida aqui na terra, por mais que nós tenhamos a viver 100 anos, 110, alguma coisa assim, tem um tempo. Esse nosso corpo, ele tem um tempo de duração aqui na terra. Mas a vida com Jesus é muito maior e é nos céus e é eterna. Os irmãos têm noção disso? Uma vida eterna, onde nós não morreremos. Isso é tremendo. E muitos não querem enxergar isso. Enxergam o mundo aqui na terra, mas não conseguem enxergar além. Isso é para poucos. Aleluia, que nós temos essa graça no nosso coração e esse entendimento. Bom, o segundo ponto vai falar a condição das almas após a morte. Primeiro ponto, como ficam as almas dos justos? O justo, o cristão que morreu, como é que fica a alma dele? Primeiro, ela é aperfeiçoada em santidade e recebida na glória, onde desfruta da presença de Deus. A alma do cristão. Lucas 23, versículos 42 e 43 vai falar assim: e acrescentou Jesus, lembra-te. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem estava falando isso para Jesus? O ladrão da cruz. E Jesus falou com ele, ainda hoje estará comigo. Ele morreria e já estaria com Jesus. Aonde? No paraíso. Portanto, a nossa alma, ela é aperfeiçoada em santidade e já é recebida na glória, desfrutando da presença de Deus. Olha que maravilha. Se morrermos agora, nós vamos para o céu. Obviamente, quem crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Filipenses, capítulo 1, versículo 23, fala assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Ele estava constrangido, porque ele tinha muito trabalho para fazer aqui na terra ainda, mas ele sabia que estar com Jesus era tremendamente melhor. Ele ficava constrangido porque ele queria partir sim de um lado. Ele falava assim, olha, eu prefiro partir e já vou desfrutar da glória com Cristo Jesus.
E por outro lado, mas eu tenho muito trabalho para fazer ainda, tenho muita pregação do Evangelho. E ficava nesse constrangimento. Que constrangimento bom é esse, né? Querer partir para estar na glória com Jesus e ao mesmo tempo ter que querer ficar aqui para pregar o Evangelho das Boas Novas. Ainda em Romanos, no seu capítulo 8, versículo 23, fala assim, olha: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, na questão de ficarmos aguardando a ressurreição dos corpos. Embora nosso espírito já vá direto para desfrutar da glória com Jesus, com Deus, nós estamos aguardando a ressurreição do nosso corpo. Será um novo corpo, com características diferentes. Mas nós vamos ganhar, a Bíblia fala que nós vamos ganhar um novo corpo. E ainda em 1 Coríntios, lá no seu capítulo 15, versículos 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Essa é a questão ainda da ressurreição dos corpos. Nosso corpo aqui semeado aqui na terra, nós nascemos, crescemos, esse corpo nosso natural que se corrompe, que morre, se despedaça, é destruído, mas temos um corpo espiritual, e esse sim vai ficar na glória, aguardando a ressurreição do novo corpo. Ainda no ponto 2, na questão da condição das almas após a morte, as almas dos ímpios, pecadores. Como é que fica as almas dos ímpios, pecadores? Nós falamos a alma do cristão. Morreu, vai para o céu. E lá já fica desfrutando da glória e aguardando um novo corpo. E como é que fica a alma do ímpio, do pecador, daquele que não crê em Cristo como seu Salvador, que não crê em Deus, que não crê em nada, aquele cético, que só vive pelas coisas aqui da terra, pensando nessas coisas que são passageiras, são efêmeras. Como é que fica a alma desse? Primeiro, são lançadas no inferno, onde permanece em tormentos. Olha só, é lançada no inferno, aonde permanece em tormentos. Não fica lá em alegria, aguardando, já permanece em tormentos. Lucas, no seu capítulo 16, versículos de 22 a 26, vai falar assim, olha: aconteceu morrer o mendigo Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, a terrível situação que ele se encontrava. Manda pelo menos que molhe a ponta da minha língua, estou atormentado aqui. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Quer dizer, aqui na terra se deu muito bem o rico, e o Lázaro aqui não foi muito bem não, teve o seu mal. Igualmente, agora porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar aqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então, não tem ligação do céu com o inferno. Quem está no céu vai permanecer no céu, quem está no inferno vai permanecer no inferno. Depois da morte não dá para se fazer mais nada. Não adianta se clamar. Temos que aceitar Jesus em vida. Não adianta querer acender vela para morto, querer resolver a situação do morto. Se morreu sem aceitar Jesus, essa alma está no inferno. É muito triste, muitos de nós não queremos aceitar isso. Às vezes lá um moribundo, um morto lá, às vezes um familiar: não,
eu acho que ele foi para o céu. Se não aceitou Jesus, não foi para o céu. Nós não sabemos disso. Mas se não ouviu a palavra, se não confessou a Cristo Jesus como Salvador, não está no céu. Está nessa situação terrível que é o inferno. E aqui na terra, por mais que nós tenhamos a nos dar bem, não é a garantia de que nós iremos para o céu. Por mais que fizermos boas obras, não é a garantia. A garantia é somente uma: Cristo Jesus, que morreu por todo aquele que o Pai lhe deu. Cristo Jesus, que vai atrás da ovelha perdida. Cristo Jesus, que conhece as suas ovelhas e a chama pelo nome. Cristo Jesus, que nos ama. Cristo Jesus, que é Deus. Que bênção! E o ponto ainda 2, ambos ficam o quê? Aguardando o juízo final. Quem morre vai para o céu, imediatamente sua alma, o ímpio para o inferno. Mas ficam aguardando o juízo final, cada um em seu local de destino. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vai completar a sua eternidade no seu local de destino. 2 Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Então haverá sim um dia do juízo, um dia do julgamento, só para sacramentar aquilo que ele já está passando. É como um preso que ele é condenado, já está cumprindo a pena em prisão, e depois o juiz o sentencia, mas ele já está pagando. Assim será o ímpio. Já estará no inferno pagando, e no dia do juízo final, somente será lhe dada a sentença. E não haverá como reclamar, como querer contestar alguma coisa. Será apenas declarada a sua sentença para sempre. A própria palavra fala, não me recordo agora o texto exatamente, mas fala: afasta de mim. Porque vai chegar para Jesus, para Deus, e falar assim: olha, em teu nome expelimos demônios, e assim vai. E Deus vai falar: afasta de mim, nunca vos conheci. Então não adianta viver de boas obras aqui e achar que isso garante o reino dos céus. Isso é somente para aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. E o terceiro e último ponto, lição muito rápida, é muito clara nessa manhã, né? Vai falar sobre a ressurreição dos mortos. A Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 32, capítulo 32, o artigo 3, fala assim: olha, o corpo dos injustos será pelo poder de Cristo ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será pelo seu Espírito ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso de Cristo. Então olha só, então, o corpo do ímpio vai sim ser ressuscitado para a desonra, diante de tudo que ele cometeu. Mas o corpo do cristão, não. Esse será ressuscitado para a honra, semelhante ao próprio corpo do glorioso Cristo Jesus. Vamos ver, isso vai acontecer no último dia, o dia do juízo final. Ah, mas está próximo? Não sei. Ah, mas o mundo está ficando em tormentas, o final do mundo já vem. Também não sei. Nós não sabemos. Cristo diz que ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém sabe o dia e a hora exatamente. Por isso, nós temos que nos preparar. Por isso não se pode deixar: amanhã, quando ficar mais velho, eu vou aceitar Jesus. Nós não sabemos. Acabamos de ler aqui que depois da morte não tem conexão. Não tem como ir do inferno para o céu. Então, a hora de aceitar a Jesus é agora. Se alguém de vocês que está assistindo essa aula ainda não conheceu a Cristo Jesus, que seja esse o momento. Porque amanhã pode ser muito tarde e não terá como consertar isso. Portanto, aceite a Jesus já, agora, nesse momento.
Deus te chama nesse momento, nesse instante, agora é a hora. Aceite a Jesus, você que ainda não o conhece. João, lá no seu capítulo 6, versículo de 39 a 40, vai falar assim: e a vontade de quem me enviou, Jesus falando, e quem enviou Jesus, Deus, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos os que o Pai, Deus, deu para Jesus, ele não vai perder. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, o corpo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, João 6, 39 a 40. Todo aquele que ver a Jesus, vê a Deus. E aquele que vê a Jesus, que crê em Jesus, Jesus vai ressuscitá-lo no último dia. E ele terá o quê? A vida eterna. Por que estamos aguardando? Por que esse empecilho? Qual que é a dificuldade para aceitar Jesus? É a hora. Acontecerá para todos, como eu já disse, justos e injustos, ímpios. Atos 24, de 1 a 24, 15 fala assim, olha: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ressurreição é para todos, mas como já disse, os justos, corpo para o céu; os injustos, corpo para o inferno. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Então todos nós vamos comparecer perante o tribunal. O justo pela sua sentença, já está condenado. O injusto. O justo, na questão do galardão, que não sabemos como será, mas ele já é salvo. Vai ter apenas um galardão de acordo com os seus feitos aqui na terra. Não vou entrar nesse mérito, porque não sei exatamente, a Bíblia não é clara essa questão. Mas todos nós compareceremos perante o tribunal. Mas aquele que crê em Cristo Jesus vai perante o tribunal tranquilo, porque está a salvo, está com Cristo Jesus. E agora o outro ponto 3.3, vai falar sobre o corpo de cada um será aperfeiçoado com qualidades diferentes e se unirá à sua alma para sempre. Lembra que eu falei? O corpo, nosso corpo aqui, ele vai se corromper, a alma vai imediatamente para os céus. No dia do juízo nós vamos ganhar um corpo glorificado e vai se juntar à nossa alma. Como será isso? Exatamente nós não sabemos, mas 1 Coríntios 15, 50 a 55 diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse nosso corpo corrompido pelo pecado, não pode herdar o reino dos céus. Por isso nós vamos ganhar um corpo novo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como já disse, na segunda vinda de Jesus, muitos estarão vivos. Então nem todos estarão dormindo, mortos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então os mortos, nós que estivermos mortos, vamos ressuscitar nosso corpo, um corpo novo, incorruptível, e aqueles que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nosso corpo, novo corpo, vai ser um corpo não corrupto e imortal. Mas como será isso? Envolve que tipo de corpo? Não sei. Isso é surpresa. E surpresa sempre é agradável. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vida. Cristo Jesus. Aí é o fechamento do ciclo, quando nós ganharmos o nosso corpo final. Onde está a morte, ó tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, a tua glória? Quer dizer, a morte não vai ter sobredomínio sobre nós, como já não tem. E vai se completar o ciclo. Todos nós subiremos juntos com um novo corpo para glorificar ao Senhor nosso Deus. Palavra maravilhosa em 1 Coríntios 5,15 e 50 a 55. Depois, os irmãos, leram com calma isso aí. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, primeiro, os que dormem, aqueles que já morreram, esses vão ressuscitar e ganharão um novo corpo. Os vivos que estiverem, em seguida. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos. Olha só, para sempre com o Senhor. Olha só que maravilha. Aqueles que puderem testemunhar isso, o encontro, estiverem vivos ainda e tiverem encontro direto com Jesus, vindo dos céus, o encontro nos ares, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. É uma coisa tremenda, transcende o nosso entendimento, porque Deus é tremendo, é maior que tudo. São coisas inexplicáveis, mas que acontecerá para todo aquele que crê na Bíblia, que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Amém? E Daniel 12, 2 fala assim, na questão dos corpos dos justos serão o quê? Aí agora, os corpos dos injustos serão ressuscitados para a desonra. Olha só, o corpo do justo vai ser ressuscitado para a honra. Honrar o nome de Cristo Jesus, honrar o seu feito. Mas o injusto para a desonra, porque não aceitou a palavra, porque endureceu seu coração, fechou os olhos para a salvação, preferiu se apegar às coisas aqui da terra, às coisas materiais, às coisas do mundo, do que às coisas celestiais, às coisas de Cristo Jesus. Preferiu juntar tesouros aqui na terra, do que juntar tesouros no céu com Cristo Jesus. Então, como será o corpo dos injustos? Daniel 12, 2 fala assim, muitos dos que dormem, aqueles que já morreram, no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, já falei, e outros para a vergonha e o horror eterno. Vão ficar no horror eterno. Já pensaram nisso? Queimando com angústia, choro, ranger de dentes, eternamente, não ter fim, uma coisa contínua. Irmão, já teve alguma dor que demorou para passar? Então multiplica isso aí por 1 bilhão de vezes. Uma angústia. Multiplica isso. Deve ser bem pior, e que não vai acabar. É terrível. Então a pregação do Evangelho, muitas vezes a gente quer passar um pano. Olha, mas é uma maravilha. Lógico que é uma coisa boa. Mas também tem que ver o outro lado. Se você não aceitar Jesus, olha para onde você vai. A tristeza que você vai ter. Quão terrível será a sua vida. Porque a sua vida não se finda. A Bíblia fala que no mais aqui 70, 80 anos é infarto e canseira. E a gente sabe que vai, como já disse, 100, 110 anos no máximo. No máximo. É muito passageiro aqui. Mas a vida no céu é eterna, maravilhosa. E a vida no inferno é eterna e terrível. E além desses dois caminhos não existe outro. Aceite a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, 32 a 42. É um pouquinho longo, eu vou ler para os irmãos. Na questão dos corpos justos, serão ressuscitados para a honra, semelhantes ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Olha só, hein? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, Paulo falando. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Quer dizer, se o morto não ressuscita, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então vamos aproveitar a vida aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Então, na questão de gente dar o exemplo, não ficar com essas conversas e dar um bom testemunho. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se o primeiro não morrer. É o caso de um feijão. Ele tem que morrer para nascer um novo feijão. Não é assim a semente? Ela tem que morrer, vamos dizer assim, ela germinar, né? Aquela semente ela morre para ela germinar uma nova árvore. E continua. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então, vai morrer nosso corpo, ser corrompido, e nós vamos ganhar um novo corpo. Assim como a semente, nenhuma árvore é igual a outra, embora seja da mesma essência. Assim vai ser o nosso corpo. Cada um vai ter um corpo. A maneira como vai ser, não sabemos. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne do homem e outra dos animais. A essência vai ser a mesma. Outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Está vendo? Tem um corpo aqui da terra, esse corpo, e vai ter o corpo celestial. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Está claro, meus irmãos, essa questão? Nosso corpo do velho homem, ver se vai ser destruído, porque é um corpo corrupto de pecado e maldade. Mas nós vamos ter um corpo incorruptível, imortal. Cada um com seu corpo, da maneira que assim Deus aprovera a cada um de nós. Desculpe. Mas teremos assim, cada um no nosso corpo. Tá? E o último versículo, fechar essa parte, Filipenses 3, de 20 a 21, que vai falar assim: pois a nossa pátria está onde? Falou Brasil? Errou. Nossa pátria é nos céus. Por mais que nós amamos aqui o Brasil, a nossa pátria, estou brincando aqui, é verdade, mas a nossa pátria é a pátria celestial nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só, o nosso corpo, esse corpo aqui vai ser transformado, corpo corruptível, tá? Para ser o que? Igual ao corpo da glória de Cristo Jesus. Como será esse nosso novo corpo, né? Aí fica para cada irmão pensar. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Cristo Jesus, ele tem esse poder. Está lá em Filipenses. Fica aqui para a nossa reflexão. Como é que nós devemos encarar a morte? Bom, o cristão já sabe como ele deve encarar a morte, né? De uma maneira tranquila, feliz, porque nós sabemos para onde nós vamos. Por mais que nós venhamos a passar dificuldades aqui na terra, assim uma doença, sofrimento, mas num piscar e fechar de olhos, a hora que nós morrermos para esse mundo, o cristão de fato já vai desfrutar da glória com Cristo Jesus em espírito, aguardando o quê? O dia do juízo, aonde ele vai receber o quê? Um corpo celestial, semelhante ao corpo de Cristo, incorruptível e imortal. Cada um o seu corpo. Os que estiverem vivos aguardarão os que dormem, os que estão mortos. E também encontro com Cristo nos ares, um novo corpo. Esse corpo aqui não consegue. O máximo que consegue é dar um pulo aqui de 1 metro. Olha lá. Mas o novo corpo celestial, nós vamos ter um encontro com Cristo nos ares, os vivos. E seremos levados para a glória. E o ímpio? Isso aí.
esse vai ser uma total destruição. Ranger de dentes, um corpo para a desonra, inquietudes, frustrações eternas. O inferno, da onde jamais sairá. Portanto, a hora é agora. Não espere para morrer, porque depois não vai ter jeito. Não há comunicação. Creia em Cristo Jesus e você terá a sua vida salva. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!